Muita gente chega em Portugal achando que vai conseguir viver com qualquer salário, mas a realidade pode ser muito diferente. Existem pessoas que já conseguem economizar nos primeiros meses e tem pessoas que já entram em dívidas nos primeiros 60 dias. E a diferença entre elas não é sorte, acredite. Nesse vídeo eu vou mostrar para você que está querendo vir para Portugal quanto realmente custa viver em Portugal. Depois desse vídeo você vai estar afiadinho para viver aqui. Então pega um caderno e uma caneta para você anotar valor por valor. Aluguel, supermercado, transporte, internet, contas da casa e principalmente quanto de dinheiro você precisa para não passar aperto. Mas eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque existe um erro financeiro que destrói o orçamento de muitos imigrantes logo no início. Então, galerinha, tá bem? Hoje vamos trocar uma ideia do custo de vida aqui em Portugal em 2026. Teve um vídeo muito polêmico aí, então agora eu vou fazer um vídeo mais soft aqui para acalmar os ânimos das pessoas, né? Se você quiser ver o vídeo, tá aí no card, ó. Espera terminar esse vídeo aqui, que eu acho que esse vídeo aqui é muito mais importante para você que quer vir, beleza? Uma das maiores ilusões é achar que Portugal é um país barato. Portugal pode ser até um país mais barato do que outros países da Europa, mas não significa que seja barato para quem recebe o salário português. Porque o problema não é apenas o preço das coisas. O verdadeiro problema é a relação entre salário e custo de vida. A maior despesa dos imigrantes, não só dos imigrantes, né, dos portugueses também, não é alimentação e nem transporte, é habitação. E os números podem assustar muita gente. Antes de falar de salário, você precisa entender onde o dinheiro desaparece aqui em Portugal. Em Lisboa, um T1 simples pode facilmente ultrapassar 1.200 euros, dependendo da região. No Porto, os preços ainda são altos, mas um pouquinho abaixo de Lisboa. Agora, em cidades menores, esses valores podem reduzir. Não tanto, tá? Não se iluda, porque eu já ouvi relatos de pessoas falando que os preços já estão chegando até nas aldeias, para você ter ideia. Um T1 em Braga chega de 700 a 900 euros. Um quarto, 300 a 500 euros. É absurdo, né? Levando em consideração que o salário mínimo é 930, 950. E existe um problema que muitos imigrantes esquecem quando estão vindo para Portugal, que é a entrada do aluguel. Muitas vezes o proprietário pede entrada, pede caução, fiador, e isso aumenta muito o custo da sua entrada no imóvel. Quando eles pedem 1 ou 2 caução, a gente ainda tá no lucro, tá? Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam precisando muito, principalmente quando chega com algum dinheiro, né? Poucos têm essa oportunidade de chegar com dinheiro aqui em Portugal, pagar um ano inteiro de arrendamento. Isso chega a ser absurdo, pagar um ano inteiro de arrendamento. Você não sabe nem se daqui um ano você vai estar aqui. Só que o aluguel não é o que mais surpreende os brasileiros quando chegam aqui. Muita gente acha que a alimentação aqui em Portugal é barata, mas isso vai depender muito do seu estilo de vida. Então, se você é uma pessoa que tem um estilo de vida elevado, eu sugiro que você tenha uma profissão aqui que te dê esse estilo de vida elevado. Muita gente se engana, chega no supermercado, é barato, vamos pegar isso, é barato, nossa, que barato, vinho é barato, não sei o que é barato, tudo é barato. E no final das contas, quando você vai ver, seu carrinho tá lotado e a conta deu absurdamente caro. Alguns produtos podem até parecer acessíveis para muitos brasileiros, principalmente itens básicos, mas a situação muda bastante quando a gente começa a falar de carne, restaurantes e alimentação fora de casa, que no caso seria delivery, né? Inclusive em casa, todo mundo sabe que consegue economizar muito mais, né? Mas quem depende de restaurante, deliveries e comida pronta vai sentir um impacto muito rápido. No final do mês, uma pessoa sozinha gasta entre 180 e 350 euros. Mais uma vez, dependendo da sua rotina, tá? Experiência real aqui. Nos primeiros meses é que você vai sentir muito, que você não sabe onde tem um supermercado barato, você não sabe onde tem as promoções, você não sabe sobre as regiões mais econômicas. Agora vamos falar um pouco daqueles gastos invisíveis. E o que são gastos invisíveis? São aqueles valores que vai drenando o seu dinheiro
em pouquinho, aquele que normalmente as pessoas falam assim, ah, é só 1 euro, ah, é 80 cêntimos, ah, é 50 cêntimos, nossa, que barato. E quando você vai colocar na ponta do lápis ali, 100 euros, só desse já foi dinheiro embora, sabe? Dependendo da cidade que você mora, o transporte público pode ser uma das maiores vantagens que você pode ter. E eu vou te dizer o porquê, tá? Eu, de carro, normalmente gasto entre 80 a 120 euros mensal. É só tipo pra ir no futebol, voltar, às vezes ir buscar minha esposa no trabalho. Sempre a gente vai aqui na academia, ginásio que eles falam, né? E eu gasto esse valor aí, entre 80 a 120. Se você for usar o transporte público, dependendo da região, lógico que às vezes você não vai querer ficar 2 horas dentro de um transporte público, né? Às vezes compensa você ter esse gasto a mais aí no combustível do que perder tanto tempo no transporte público. O passe tá custando 40 euros para você andar na região do Porto inteiro. Então eu acho que compensa muito, porque você pode pegar ônibus e você pode pegar metro com esses 40 euros. É só você fazer o passe mensal. Inicialmente você vai pagar 46. 40 do passe mais 6 do cartão. E esse cartão aí, ó, se você tiver cuidado com ele, ele vai durar muito. Então eu acho que vale super a pena. Logicamente, se você mora perto de transporte público, né, gente? Às vezes também compensa você, se você tiver um carro, vai até a estação, da estação você vai até o seu trabalho. Você vai gastar menos do que gastaria se fosse da sua casa até o trabalho. Agora, se você for pagar um Uber, dependendo da distância que você mora, entre 5 a 15 euros. Só que daí, pô, você não vai aguentar pagar o Uber todos os dias, né, para ir trabalhar. Porque no final das contas, metade do seu salário vai ficar pro Uber. Muita gente subestima o impacto das contas básicas, principalmente no inverno. Eletricidade pode chegar de 40 a 120 euros. Vai depender do que você... Também muita gente quando chega sente muito frio, né? Então sente aquela necessidade de estar sempre com o aquecedor ligado. Não tem as roupas preparadas para o inverno daqui. O aquecedor vai ficar ligado mais tempo. Mas você tem que ter ciência que você vai ter esse valor para pagar. Água, 20 a 40 euros. Gás, 20 a 50 euros. 50 é o valor limite ali, tá? Eu acho muito difícil alguém gastar mais que isso. Então eu tô botando os valores mais lá em cima, porque antes sobrar do que faltar, né? Internet de 30 a 45 euros. Internet você pode ter de 45 euros, você tem o plano da casa, que é a TV, que é a residencial, né? Telemóvel de 15 a 25 euros. Telemóvel é o celular, tá? Número telefônico. Mas existe uma despesa que ninguém coloca nas contas e que pesa muito na vida dos imigrantes. Muita gente chega em Portugal calculando aluguel e alimentação, mas esquece completamente do impacto emocional e financeiro da adaptação, porque nos primeiros meses aparecem vários gastos que ninguém planeja. Documento de 100 a 400 euros. Todo lugar que você for fazer um documento aqui, você vai pagar alguma taxa, tá? E aí, se você precisar de alguém que resolva para você, você vai pagar a taxa e você ainda tem que pagar a mão de obra dessa pessoa para ir lá resolver o documento para você. Transporte inicial. Vamos supor que você chegou aqui no aeroporto e aí você ainda não tem um cartão. Você não tem um cartão do metro, você vai pagar um táxi. Se você não souber a linha do metro, se o metro passa perto de onde você vai ficar, você vai ter que pagar um táxi ou um Uber. Então fica ali entre 40 a 50 euros se você for pagar um táxi, tá? Compra de móveis, que aí você vai precisar de um colchão, vai precisar de uma cama. Se não tiver mobiliado onde você vai ficar, se não for o quarto que você vai ficar, você vai precisar de um colchão, cama, um frigorífico. Para móveis, eu aconselharia trazer aí uns 1.000 e 1.500 euros para mais, para mesmo você precisar o que você precisar, você comprar. Mas você pode conseguir mais barato? Logicamente que pode. Você pode comprar usado, tem vários sites que vendem mais barato aqui, no OLX, no Facebook. Só que aí você tem que saber que se você for comprar usado, você vai ter que pagar alguém para ir buscar, e você ainda não conhece ninguém, então você tem que contratar alguém para poder buscar para você, né? Logicamente. Fora todos os gastos, você tem que ter aquela reserva de emergência. Qualquer imprevisto que acontecer, seja ele pequeno ou grande, seja ele para ir no hospital, seja ele para comprar remédio, você não contava com aquele calção, achava que era tantos calção e na verdade é outro, é a mais, então você com esse dinheiro fica bem melhor. E além do lado financeiro, existe também a pressão da adaptação emocional. Ansiedade, insegurança, solidão, isso tudo acumulando
plano pode fazer com que as pessoas gastem mais. Se eu pudesse dar apenas um conselho para quem está vindo para Portugal, seria esse: não venha apenas contando com o primeiro salário. Imprevisto pode acontecer. A gente não sabe quanto que você vai trazer, quanto cada pessoa tem condições de trazer, né? Mas você chegando aqui, pode ser que o trabalho que você contava não dê certo. Ah, mas você está sendo muito pessimista. Não, galera, eu tô sendo realista. Então você não pode contar com o primeiro salário, tá? Se você puder, que eu acho raramente, deixa aí nos comentários, se você tá vindo para Portugal, quanto você tá trazendo de reserva, de emergência. Eu daria um conselho para você trazer pelo menos, fazer uma soma total de tudo que você acha que vai gastar e disso aqui que eu falei para você fazer uma soma total de vezes 4 meses, para você vir mais tranquilo, ter tempo de arrumar trabalho. Se acontecer qualquer imprevisto, você ter aquele dinheiro até você conseguir o primeiro salário. Os primeiros meses normalmente são os mais caros, né? São os mais caros porque você não conhece nada ainda. Você não sabe por onde ir, não sabe por onde caminhar, como que eu faço isso, como que eu me ajeito aqui, como que eu faço esse documento sozinho. Aí você tem que pagar alguém, você vai conhecer muita gente que tudo cobra. Às vezes você fazendo sozinho sai muito mais barato, só que até você descobrir isso, ó, já foi tempo e você quer perder menos tempo possível quando você chega, porque o dinheiro que você trouxe você não quer gastar, então você quer agilizar a sua vida para você começar a trabalhar e buscar estabilidade. Agora vamos juntar tudo para a gente entender quanto que realmente custa viver em Portugal. Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa sozinha vivendo em Lisboa, os preços vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Aluguel, se for T1, 1.200 euros. Supermercado, vou botar 250, tá? A conta ficar mais fácil. Transporte, 40 euros. Contas em geral, 120 euros. Internet mais telemóvel, 50 euros. Total aproximado, 1.660 euros. Lembrando, galera, que esse não é um valor exato para dizer assim, nossa, agora eu vou com esse valor que eu não passo necessidade. Não, é o seu estilo de vida que vai dizer o quanto você realmente precisa. Esses valores é só para você ter uma base, para você não vir no escuro, tá? Isso é sem muito luxo. Não vai querer chegar com esse valor e querer luxar tanto. Só que esse valor ainda você pode reduzir. Esse 1.200 euros é um T1 que você consegue. Se você quiser reduzir, você pode morar num quarto que você vai pagar aí 500 euros. Já é alguma coisa, né? Só que aquela, você não vai ter privacidade, você vai ter que dividir cozinha e vai ter que morar com pessoas desconhecidas. Mas se você se sente bem num quarto e consegue economizar, agora o cenário 2. Que é um casal dividindo as despesas. Custo por pessoa fica entre 900 a 1.200 euros, tá? Por pessoa. Aí você deve estar pensando, pô, mas se eu fosse morar num T1, dá pra eu morar num T1 com o meu parceiro ou com minha parceira? Lógico que dá. Só que daí aumentou, né? Então isso vai dobrar. O que não dobra é praticamente o valor do arrendamento. Isso não dobra, porque se morar uma pessoa ou duas ou três no T1, vai ser sempre o mesmo valor, né? O restante dobra, o supermercado dobra, os outros contas também dobra, enfim. Então fica entre 900 e 1.200 euros. E é exatamente por isso que muitas pessoas conseguem viver melhor dividindo despesas. E dá pra você economizar uma grana. A única coisa que eu não indico realmente é você dividir quarto, não dividir casa. Casa ainda, você tem o seu quarto, tem a sua chave. Agora dividir quarto com pessoas que você não conhece, cara, aí eu acho pesado. Porque você não conhece com quem tá dormindo do seu lado. Você vai sair do quarto, você vai deixar suas coisas lá no quarto, entendeu? Não que você não encontre pessoas boas, tá? Eu não tô dizendo isso. Mas é bom você ter o seu espacinho ali, o mínimo de privacidade, né? Portugal pode sim oferecer qualidade de vida, mas só quem chega preparado financeiramente e com expectativas reais. Quanto mais informações você tiver antes de imigrar, menores são as chances de cometer erros caros. E depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai cometer bem menos erros. Lógico que só eu falando aqui, cada um tem a sua experiência, né? Eu tive a minha experiência, você vai ter a sua experiência. Então, só que muita coisa você vai estar ciente depois desse vídeo. Qual o gasto mais te preocupa em Portugal hoje? Aluguel, trabalho ou alimentação? Comenta aqui embaixo porque eu posso trazer um vídeo específico falando sobre esse assunto. E no próximo vídeo eu vou mostrar realmente quanto que sobra do salário de um imigrante depois de pagar todas essas contas. Eu espero que eu tenha sido claro para você. Se eu não fui, comenta aí também para eu saber. Se eu esqueci de algo, comenta aí embaixo também que eu posso estar trazendo esse vídeo para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. Ativa o sininho
e o que? Dedo no like para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Tamo junto e até a próxima. Sim!